Bom, então o decreto de Deus e o livre-arbítrio moral. O que é o conteúdo que a gente vai tratar aqui? Nós vamos ver então o significado do decreto, vamos ver o significado do livre-arbítrio moral, vamos ver um pouquinho os momentos históricos, né, que teve um destaque maior, isto é, momentos em que esses assuntos foram mais falados, foram mais debatidos pela igreja. Vamos ver os resultados teológicos, isso é, desses momentos históricos, desses debates, qual foi a herança teológica que nós recebemos disso? Como é que as igrejas hoje creem? Como é que os cristãos, na sua maioria, creem em se tratando desse assunto do decreto e do livre-arbítrio? E aí a gente vai ver, será que existe alguma tentativa de conciliação? Será que tem jeito de falar em soberania, em decreto de Deus, e ao mesmo tempo tem jeito de falar em livre-arbítrio moral? Será que são dois assuntos que concordam, que conciliam, que coadunam, ou são assuntos excludentes, são assuntos aparentemente irreconciliáveis? Então vamos começar falando sobre a obra de Deus. Aí talvez no slide vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, mas eu leio aqui. A obra de Deus possui algumas ações que fazem parte dos seus atributos: a soberania, a seguir o decreto, a seguir a providência. Então vamos entender o que acontece. Deus, queridos, Ele é qualitativamente diferente de nós e ao mesmo tempo parecido. Quando nós falamos que Deus é parecido, significa que existe um conjunto de atributos que são comunicáveis. O que é o atributo? O atributo é uma característica que uma pessoa possui, ok? Então, por exemplo, quais são os atributos de Deus que são comunicáveis? Deus pensa. Nós, então, como imagem e semelhança de Deus, adquirimos dele a capacidade de pensar. Deus tem emoções, então nós adquirimos da parte de Deus a capacidade de nos emocionarmos. Deus tem vontade própria, volição, então nós também temos essa característica que não somos iguais a Deus, isto é, o que nos torna criaturas e o que torna Deus criador de todas as coisas é o fato de que Ele é soberano, é o fato de que Ele decreta todas as coisas e é o fato de que Ele providencia tudo para o cumprimento do seu propósito salvífico, ok? Então, quando a gente fala que a obra de Deus possui algumas ações que fazem parte dos seus atributos, é porque Deus é soberano, Deus decreta todas as coisas e Deus providencia todas as coisas. Então vamos olhar direitinho o que significa exatamente cada um desses termos. Quando a gente fala que Deus é soberano, significa que Ele cria, sustenta e governa toda a realidade. Nós temos aí alguns versículos, dentre vários, para não ficar enchendo slide aqui de versículos bíblicos, eu deixei alguns aí para vocês, como Deuteronômio 10:17, Salmo 135:5, 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16, são todos versículos que vão apresentar Deus como esse ser soberano. E aí agora, a gente precisa, antes de passar para o próximo, para o decreto, entender o seguinte: na nossa cultura, houve uma época em que as pessoas acreditavam que Deus era soberano. Todas as coisas vinham dele, coisas boas, coisas ruins. E quando a gente fala coisas ruins, é nesse sentido de que o diabo não é um ser autônomo. Os demônios não são seres autônomos. O próprio diabo e tudo aquilo que ele vai fazer, o Satanás, o ex-Lúcifer e todos os demônios, eles estão debaixo dessa outorga, dessa autorização de Deus. É nesse sentido que as pessoas em geral criam que Deus é soberano. Aí veio o Renascimento, no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, e começou a dar, digamos assim, destaque para as ações humanas. E no meio desse destaque das ações humanas, a gente entra então depois numa outra proposta chamada deísmo. O deísmo é a proposta de que Deus até existe, mas Ele não controla todas as coisas, Ele não está aqui. E aí tinha um cientista chamado Isaac Newton, e o Newton vai propor então que o planeta e que as leis funcionam por ordenação mecânica. É como se fosse um relógio que Deus deu corda
e agora esse relógio de corda funciona de uma forma independente e você apenas assiste o relógio funcionando. É a teoria mecanicista de Newton. Essa teoria chegou no pensamento ocidental e muitos ocidentais, para dizer a verdade, todos os ocidentais, incluindo muitos cristãos, muitos crentes, muitos salvos, acreditando que Deus fica de longe olhando como um espectador, mas que a natureza possui leis próprias, ok? Funcionamento próprio, a sociedade possui funcionamento próprio, a mente funciona de maneira independente, autônoma, de modo que então nós teríamos leis psicológicas, sociais, mecânicas, físicas, emocionais, e que essas leis estão presentes como no relógio de corda, mas Deus não estaria presente. Então há uma dificuldade muito grande hoje da igreja, principalmente cristãos ocidentais, de entenderem que todas as coisas, todos os dias, funcionam a partir do decreto de Deus, funcionam a partir da soberania de Deus. Então dizer que Deus é soberano significa que Ele criou todas as coisas como está em Gênesis, significa que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, como está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, e significa que Ele governa sobre todas as coisas. Então nada do que a gente faça, de bom ou de ruim, nada do que acontece na natureza, terremoto, maremoto, tsunami, explosão de vulcão, morte de animais, seca, derretimento das calotas polares no norte ou no sul do planeta, nada foge do controle de Deus. Nada foge nem da percepção e nem do controle de Deus, ok? E isso é que significa dizer que Ele é soberano. Então agora vamos para o decreto. Dizer que, falar em decreto de Deus é falar que Ele planejou a história e o modo como toda a realidade deve funcionar. Todo o Salmo 139 vai falar disso, mas o verso 16 especificamente tem um texto que me chama muita atenção, por isso que eu coloquei só o verso 16. Eu ainda não tinha nascido, eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, quando o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro. Então, desde que nascemos até o dia que a gente morrer, tudo o que a gente vive foi escrito por Deus. O modo como o planeta se comporta, as leis físicas, as leis térmicas, as leis sociais, as leis psicológicas, tudo funciona conforme Deus decretou. Então, o que seria o decreto? Imagina que você vai construir uma casa. Então, o que você faz antes? Você faz o planejamento. Quanto de tijolo que você tem que comprar, quanto de cimento, quem será o construtor, o tempo que você leva, tudo, absolutamente tudo. E depois o que você faz? Você executa essa obra. O que é a execução dessa obra então? É a providência. Diariamente Deus providencia pessoas, situações e circunstâncias para o cumprimento do seu propósito. Então eu sei que numa sociedade ocidental, tendo cristãos ou não cristãos, isso choca um pouco, principalmente porque nós não temos todas as respostas para os males que acontecem na vida. Males sociais, males orgânicos, como as pessoas que adoecem ou já nascem enfermas, males como guerras em que se matam crianças, se estupram mulheres, se violentam pessoas. Nós não temos todas as explicações para isso. A palavra de Deus tem, a teologia não. A teologia é incompleta. A teologia é uma tentativa honesta de interpretar as ações de Deus na história e na vida humana. Só a palavra de Deus é absoluta. E nós precisamos ser humildes em reconhecer que não é tão simples assim lidar com o problema do mal e tentar dar todas as respostas. Entretanto, só porque nossa mente é finita e nós não temos a capacidade de dar todas as respostas, isso não quer dizer que nós devemos negar a soberania de Deus e o decreto dele.
Tem muita gente que diz que tem certas áreas que Deus não se intromete porque é uma tentativa meio que de salvaguardar a reputação de Deus. É uma tentativa de salvar a pele de Deus e não deixar que um incrédulo nos critique na nossa fé por causa dos males que existem. Mas nós precisamos reconhecer que só porque não temos todas as respostas, isso não significa que nós devemos negar a soberania e o decreto. Tudo, 100% de tudo que acontece, passou pelo plano de Deus. E Ele providencia todas as coisas para que lá no final, Cristo, seu Filho, seja glorificado com tudo que aconteceu. Com tudo que acontece, com tudo de ruim que ainda vai acontecer, bem como tudo de bom. E nós, como cristãos, só teremos algumas dessas respostas quando nós estivermos na presença do Senhor nosso Deus, que a gente tiver a oportunidade de perguntar pessoalmente para Ele. Até então, cabe a nós crermos. Não crermos de uma forma cega, irresponsável e leviana, não é isso. Mas é crermos no sentido de termos confiança e ao mesmo tempo esperança, de que apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, e mesmo com todas as coisas boas, no final, Deus tem uma razão para todas essas coisas estarem acontecendo. Ok? Tudo bem? Até aqui estamos entendendo? O grande problema hoje, quando a gente nega o decreto... levantou a mão? Tá. Só encerrar aqui então o raciocínio e eu já te passo. O grande problema da gente... admitir o decreto e admitir a providência está principalmente numa ideia de liberdade que o ser humano tem, que supostamente entra em contradição com a soberania de Deus. E principalmente há uma grande dificuldade porque as pessoas confundem a soberania de Deus com uma espécie de determinismo cego. É como se fosse assim: você tropeçou lá na rua, foi Deus que te fez tropeçar. Calma, não é bem assim. Você bateu com a pedra, com o dedão na pedra lá, machucou, foi Deus que te fez bater o dedão na pedra. Não é isso, não é determinismo. Eu espero que ao longo então, aqui agora do nosso estudo, a gente dê conta de ir trabalhando melhor esses conceitos. Levantar um? Já acabou de falar a questão que eu ia mencionar. Você que perguntou? Já falou lá. Já falou. A questão que eu ia... Rony, se você consegue lá em cima um segundo microfone, aí dinamiza mais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir então, nós já definimos a soberania, definimos o decreto e definimos a providência. Essas coisas, quer a gente acredite nelas ou não, elas estão diariamente acontecendo, ok? A segunda definição então é entender que livre-arbítrio moral é diferente de livre-arbítrio, ok? Livre-arbítrio moral é diferente de livre-arbítrio. No livre-arbítrio, o livre-arbítrio moral, né, são poucas as pessoas que chamam esse conceito de livre-arbítrio moral. O pastor Maxwell é uma delas. Mas quase ninguém usa a expressão livre-arbítrio moral. Você vai encontrar em livros de teologia, você vai encontrar em artigos teológicos a definição de livre agência. O Augusto Nicodemos tem até um vídeo no YouTube bem interessante em que ele explica a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Mas considerando, né, a linguagem que o nosso pastor usa, vamos predominar a que ele usa. Então, o livre-arbítrio moral, mais conhecido como livre-agência, significa que nós somos seres morais e que nós tomamos decisões. E essas decisões estão escoradas em quem nós somos. O que eu sou é determinado por uma série de fatores: a história da minha vida, as influências que eu recebi dos amigos, dos pais, a genética, a sociedade que eu vivo, o convívio familiar, os traumas emocionais. Então, como seres morais, nós somos potencialmente influenciáveis.
Por exemplo, por que vocês acham que existe a profissão da venda? Muito simples. Quando alguém está vendendo um produto para o outro, ele não está vendendo o produto, ele está vendendo a ideia de que vale a pena consumir o produto. Ou seja, ele está influenciando a pessoa que, num primeiro momento, está dizendo que não quer comprar o produto. Toda forma de propaganda que você assiste na televisão nada mais é do que a ideia de dizer que você vai ser feliz se você consumir aquele produto. Ou seja, está te vendendo uma ideia, está te influenciando. Por quê? Porque nós somos, naturalmente, já desde a nascença, seres influenciáveis. Então, a livre agência, o livre-arbítrio moral, significa que nós temos a liberdade de agir e de escolher, mesmo propensos a escolher por determinados fatores externos e internos. Ok? Então, por exemplo, essa camisa que você escolheu para vir aqui, esse tênis ou esse sapato que você escolheu, essa blusa, essa calça que você escolheu para vir, faz parte da sua livre agência ou do seu livre-arbítrio moral. Ok? Faz parte. Então, no seu dia a dia, como a profissão que você escolhe, a pessoa com quem você se relaciona e se casa, a cidade onde você vai morar, o emprego que você vai ter, o tempo todo nós estamos diante de decisões. Então, nós somos seres morais que fazemos as melhores escolhas para nós e para os outros. Ok? Apesar de que nós temos vivido uma crise social que tem privilegiado o indivíduo, mas nossa cultura ainda tem alguns resquícios de ser uma sociedade que apresenta bens coletivos. Nesse caso, então, todas as escolhas que nós fazemos, que nós consideramos como escolhas boas ou ruins, éticas ou antiéticas, dizem respeito a essa capacidade que Deus nos deu de sermos seres morais. Por quê? Porque Deus é um ser moral. Ok? Deus é um ser moral. Agora, o que seria o livre-arbítrio, que é diferente do livre-arbítrio moral, que é a mesma livre-agência? Esse livre-arbítrio significa que o teu arbítrio é livre, é puro, não sofreu influência de nada e nem de ninguém, é imparcial. Não teve o seu senso de julgamento influenciado nem para o bem e nem para o mal. Ter livre-arbítrio significa que você tem liberdade na escolha e não apenas de escolha. Ok? Nesse aspecto, então, hoje, em razão dos movimentos históricos que nós vamos ver, existem 3 grandes correntes teológicas dentro da Igreja Evangélica Brasileira. Existe um grupo de pessoas que creem que o ser humano tem o livre-arbítrio. Alguns se intitulam como arminianos, mas são, na sua essência, pelagianos. Existe o grupo daqueles que não acreditam que existe livre-arbítrio sobre hipótese nenhuma. Alguns são os chamados calvinistas, outros são chamados hipercalvinistas. Nós vamos ver essa diferença. E existem aqueles que também dentro do meio reformado, calvinistas, são chamados agostinianos, porque eles acreditam que existe um livre-arbítrio preso que depois da regeneração fica solto. E nós vamos ver com detalhes daqui a pouco isso aqui. Então, o livre-arbítrio, diferentemente da livre-agência, ok? Ele é usado em relação à resposta ao chamado eficaz de Deus. Então, só tem ou não tem jeito de usar livre-arbítrio em se tratando de Deus. O que você faz no seu dia a dia, se você vai para sua casa de bicicleta, de ônibus, de carro, caminhando, se você está com sede, toma ou refrigerante, ou suco, ou água, ou não toma nada, faz parte da sua livre agência, ou do seu livre-arbítrio moral. Então, livre-arbítrio moral tem a ver com aquilo que você faz no seu dia a dia. Livre-arbítrio é só em relação a Deus. E se tem jeito de usar ou não, nós vamos ver. O que acontece com a grande maioria dos cristãos, principalmente no contexto evangélico brasileiro, é que maciçamente os cristãos confundem esse livre-arbítrio que tem a ver com uma resposta que a gente dá para Deus
com o livre-arbítrio moral, que são coisas que a gente faz. Você pode notar que quando você está conversando com um defensor do livre-arbítrio, ele vai dizer o seguinte: poxa, se eu posso escolher meu emprego, se eu posso escolher com quem eu casar, se eu posso escolher o que eu quero fazer, por que eu não posso escolher Deus? Está vendo? Ele confunde. São coisas totalmente diferentes, mas ele confunde. Mas não é culpa dele, ele aprendeu assim. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilos? Estou até imaginando o nível das perguntas que vem depois aí. Vamos lá então. Vamos para o momento histórico em destaque, isto é, momentos em que a igreja parou para poder discutir essa questão do livre-arbítrio, da livre-agência, da soberania e do decreto de Deus. Então, essa questão do livre-arbítrio e da soberania de Deus sempre foi amplamente debatida na igreja no Ocidente. No século IV, a gente tem Agostinho debatendo com Pelágio. No século XVI, a gente tem Lutero debatendo com Erasmo de Roterdã. E no século XVII, tem os jansenitas versus os jesuítas. Eu não vou me ater aos jansenitas versus jesuítas, porque eles são só uma reprodução do que seria o debate de Lutero com Erasmo de Roterdã, ok? Então fica aqui só para efeito de curiosidade. Mas vamos entender um pouquinho. O que o Agostinho ensinava? Agostinho ensinava e defendia a doutrina do pecado original e os seus inevitáveis efeitos mortais sobre a vida de todos os descendentes de Adão. O Pelágio ensinava que o poder da vontade humana é decisivo e suficiente na experiência de salvação. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Para o Pelágio, deixa eu só concluir essa explicação que aí eu passo para a senhora. Para o Pelágio, existia o que a gente chama de monergismo humano, ou seja, a salvação começa no ser humano, é mantida pelo ser humano e é finalizada pelo ser humano. Pelágio não entendia que nós herdamos nem a culpa e nem a capacidade de pecado de Adão. Ele dizia que nós nascemos livres dessa culpa e dessa capacidade de pecado. Portanto, não há uma necessidade da graça de Deus para sermos salvos. Basta que eu seja obediente, e ao ser obediente, a consequência imediata é que Deus infunde, isto é, Ele coloca sobre mim uma graça, mas não é uma graça para me ajudar a ser salvo, é uma graça porque eu consegui me salvar. Ok? Por que eu digo que a grande maioria dos cristãos brasileiros são pelagianos? Porque, em geral, existe o conceito de predestinação na Bíblia, de eleição. E um legítimo arminiano admite a predestinação. Ele só admite a predestinação de uma maneira diferente do calvinista. Ele vai dizer que Deus predestina por presciência, ou seja, Deus já saberia aqueles que aceitariam a Jesus, se renderiam a Jesus e, portanto, os elege, os salva. O Espírito Santo vai lá e os convence do pecado, da justiça e do juízo. Um calvinista vai dizer que Deus elege não por presciência, mas por soberania. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu salvar essas pessoas. Quando você fala isso com a maioria dos crentes brasileiros, eles arrepiam. Para muitos crentes é inadmissível a predestinação. Então, o que é pregado na grande maioria das igrejas é isso: Jesus morreu, agora eu dou o próximo passo, eu obedeço, e mediante a minha vida de obediência eu sou salvo. Ou seja, é a mesma lógica do Pelágio. Eu obedeço primeiro, e aí lá na frente, pela minha obediência, eu recebo a graça de confirmar a minha salvação, porque eu fui obediente a Jesus, porque eu aceitei. Estão vendo aí? Essa é que é a lógica pregada maciçamente nas igrejas evangélicas do Brasil. Então, o que o Agostinho ensinava? Ele ensinava que, ao contrário do que Pelágio dizia, de que nós não temos nem culpa e nem capacidade de pecar vinda do Adão, nós somos culpados sim, como o que o salmista escreve no Salmo 51. Em pecado eu fui concebido e em iniquidade a minha mãe me gerou, me concebeu. Significa o quê? Que eu nasci pecador. Se eu já nasci pecador, esse pecado vai começar a se manifestar na minha vida à medida em que eu vou crescendo, com o longo dos anos.
Nesse caso, se eu já nasci pecador, não há nada em mim que me torne com condições ou mérito próprio de vencer esse pecado, porque ele é algo que já está entranhado em mim. Foi dessa forma que o Agostinho então propôs que nós precisamos não de uma graça pós-obediência, nós necessitamos de uma graça pré-obediência, porque para eu obedecer a Deus, só mediante eu receber essa graça salvífica primeiro. Então, nas palavras de Agostinho, funciona assim: em Adão e Eva, antes do pecado, era possível não pecar, porque não havia pecado neles. Depois que eles comeram do fruto, não é mais possível nem para eles e nem para nenhum outro ser humano não pecar, porque o pecado passa a fazer parte da nossa natureza. Quando é que a gente volta a vencer o pecado? Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, já que Ele venceu o pecado por nós. Então, cada dia que você resiste o pecado, cada dia que você não peca, não é porque isso está gerando algum mérito, porque você, com consciência ou força própria, está vencendo o pecado. É por causa da operação do Espírito Santo que habita em você, que está te dando essa capacitação. Esse foi o ensino, então, de Agostinho. Então, para Agostinho, nós temos um livre-arbítrio preso que fica solto depois. Para o Pelágio, nós temos o tempo todo o livre-arbítrio, porque nós não nascemos com a culpa e com a responsabilidade do Adão. Então, Adão, Eva e Jesus têm livre-arbítrio? Sim. Sim. Totalmente. Todo livro de teologia sistemática que a senhora pegar vai te confirmar isso, porque neles não existia pecado. Então é evidente que Jesus tinha livre-arbítrio, evidente que Adão tinha livre-arbítrio e evidente que Eva tinha livre-arbítrio. Ok? Agora a questão toda é: o que a senhora chama de livre-arbítrio e o que a Bíblia chama e a teologia chama de livre-arbítrio? Será que são os mesmos conceitos? É isso que a gente vai ver aqui essa noite. Eu espero que seja. Num outro momento histórico, então, nós temos Lutero versus Erasmo de Roterdã. Gente, eu estou sentando aqui de vez em quando, porque eu fiz uma cirurgia recentemente, então está em fase de cicatrização ainda. Mas vamos lá. O Erasmo defendia o livre-arbítrio como força da vontade humana, pela qual o ser humano pode aplicar-se às coisas que levam à salvação eterna ou delas afastar-se. Está vendo só? É o nosso conceito atual de livre-arbítrio na Igreja Evangélica Brasileira. Ok? É uma força de vontade humana pela qual eu posso escolher Deus ou eu posso rejeitá-lo. Eu posso andar em obediência ou eu posso andar em desobediência. Erasmo só reforça, com outras palavras, aquilo que chegou a nós. Já o Lutero defendia que a anulação da liberdade humana é uma premissa básica, visto que ela impede a absoluta liberdade de decisão e poder da vontade divina. Nesse sentido, se houver livre-arbítrio, não há graça, e se houver graça, não há livre-arbítrio, um anula o outro. O Lutero, apesar de que ele foi influenciado pela teologia de Agostinho, para ele não existia um livre-arbítrio preso e depois um livre-arbítrio livre. Para falar que o ser humano tem livre-arbítrio, é dizer que ele está sendo colocado em pé de igualdade com Deus. Porque para Lutero, só quem tem a capacidade de tomar todas as escolhas corretas é o próprio Deus. Se eu digo que esse ser humano tem a capacidade de tomar a escolha, de ter escolha, se ele escolher não querer Deus, Deus então ficaria à mercê, ficaria refém, ficaria preso à escolha desse ser humano. Ora, se alguma coisa, como o poder de decisão de um ser humano, é capaz de manter Deus preso, então Deus não pode ser Deus, porque como é que ele é todo poderoso, mas ele não dá conta de uma decisão do ser humano? Então Lutero viu uma grande contradição nisso. Ao ver essa grande contradição, ele dizia: não, Erasmo, você ensina que tem livre-arbítrio, mas não tem, é impossível ter, porque se o ser humano tiver, então Deus não é mais soberano, não pode ser Deus. A gente está crendo de uma forma errada. Então o que é preferível? Vamos começar a ensinar e crer
que realmente não têm livre-arbítrio. Ok? Então, Lutero, digamos assim, ele torna ainda mais complexa essa relação e esse diálogo aí, e essa possibilidade. Tem ou não tem livre-arbítrio? E por causa disso, então, nós vamos ver os resultados teológicos aqui. Nós temos 3 grandes resultados teológicos que chegam na Igreja do Ocidente. Começa na Europa, depois da Reforma Protestante, depois as missões que vão para os Estados Unidos e depois as missões que vêm para cá. Então, por exemplo, antes de falar dos resultados, no século XIX, as missões protestantes que vêm para cá são todas reformadas. A presbiteriana é a primeira a chegar, logo depois a batista, logo depois a metodista, a luterana e finalmente a anglicana. Aí, em 1910, entre 1910 e 1920, a gente já tem a formação de um outro movimento chamado Movimento Pentecostal Clássico. O Movimento Pentecostal Clássico já é influenciado por missionários que não são reformados. Ou seja, as primeiras igrejas protestantes que chegavam ensinando sobre a soberania de Deus. Esse segundo conjunto de igrejas formadas no Brasil, a mais antiga de todas é a Assembleia de Deus, depois vem a Deus é Amor, depois Quadrangular, depois Brasil para Cristo, Cristã no Brasil e tal. Cristã no Brasil hoje nem é considerado igreja mais, mas foi um dia. Já são de corrente arminiana. E aí nós temos o neopentecostalismo, que começa com a Igreja Universal do Reino de Deus a partir dos anos 70, depois a Internacional da Graça e todas essas outras igrejas mais novas que nós conhecemos, que também já não são mais arminianas, são pelagianas, porque não admitem nem mesmo a possibilidade de predestinação. Não sei como é que eles fazem com essa parte da Bíblia aí, também não me interessa, mas está lá. Então, como maciçamente nós fomos evangelizados pelo movimento pentecostal, porque o que aconteceu? Em 1959, estourou então a Revolução Cubana. Então aquele camarada que era o representante dos Estados Unidos de Cuba cai e Fidel Castro dá o golpe militar e entra no poder com o apoio de Che Guevara. E aí isso serve como modelo político e econômico para as outras nações, para que elas pudessem sair debaixo do controle capitalista dos Estados Unidos. Então, em 1964, a presbiteriana encabeça o movimento de igrejas protestantes que são a favor do golpe militar. Então, com isso, as igrejas protestantes têm mais acesso às pessoas de mais dinheiro, à elite econômica. E aí está acontecendo aquele êxodo em que novas empresas estão chegando nas cidades, muita gente está saindo da roça, está indo para a cidade para procurar emprego, e como nem todo mundo consegue, começa então o que a gente chama na sociologia de processo de favelização. As pessoas vão morar nos morros, tem situações econômicas mais privadas, mais dificuldades e tudo. Quem são as igrejas que evangelizam essa maioria maciça? As igrejas pentecostais, principalmente a Deus é Amor, com o programa de rádio do Davi Miranda. Explodiu maciçamente o evangelismo com igrejas pentecostais. E o que as igrejas pentecostais são? Arminianas na sua essência. Pregam o quê? O livre-arbítrio. E aí, quando chega na década de 70, com outros meios de comunicação e hoje com os meios que a gente tem, a gente vê na televisão as igrejas neopentecostais, a IURD, a Internacional da Graça, a Mundial do Poder de Deus, aquele do Agenor Duque, que eu esqueci o nome agora, Plenitude não sei do que. Então vocês estão vendo como é que o brasileiro, que tipo de influência que chega de ensino doutrinário para o brasileiro. É por isso que, principalmente no Brasil, é difícil chegar a um consenso. É difícil chegar a um consenso. Apesar, vou fazer uma observação aqui agora, muito respeitosa, sem o objetivo de defender ninguém. Reformados ou calvinistas têm
uma tolerância ou uma facilidade de convívio maior com arminianos ou pelagianos. Isso aí é constatação social. Você consegue ver pessoas que são reformadas indo a igrejas pentecostais, participando de cultos, assistindo cultos com os amigos, sendo membros de igrejas pentecostais, mas você não vê um pentecostal dentro de uma igreja presbiteriana, dentro de uma igreja batista reformada. É muito difícil você ver. Eu entendo que parece não haver essa tolerância, não por maldade, mas é porque, como ele não está acostumado a pensar teologicamente, isso confunde tanto a mente dele, que se ele já tem medo de perder a salvação, se ele achar que vai misturar e vai piorar a situação, então ele não mistura. Mas vamos para os resultados teológicos, então, que chegam aqui no Ocidente para nós. A primeira delas é que o ser humano tem livre-arbítrio livre para escolher Deus. É aquilo que eu disse. A partir de Pelágio, Cassiano, Armínio e todos os outros defensores dessa noção de livre-arbítrio livre, nós temos maciçamente pessoas que vão acreditar e confundir o livre-arbítrio moral ou a livre-agência com esse livre-arbítrio em relação a Deus. De onde é que vem essa noção de um livre-arbítrio livre em que eu posso escolher Deus, da mesma maneira que eu confundo isso com a livre-agência? Está na análise da queda, queridos. Está na análise da queda. Quando a gente vai estudar como o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva, a teologia não reformada vai propor o seguinte: imagine então que o ser humano é dotado dessas três grandes capacidades: capacidade de raciocínio, capacidade de emoção e capacidade de vontade própria. Para um não reformado, para alguém que crê que o livre-arbítrio é livre, é porque ele acredita que o raciocínio está contaminado pelo pecado, as emoções estão contaminadas pelo pecado, mas a vontade dele está livre. Essa é a razão pela qual existem, por exemplo, os apelos, ou existem, por exemplo, a ideia do chamado eficaz. Eu evangelizo uma pessoa e digo a ela: olha, você quer aceitar Jesus? Por que ao invés de eu dizer renda-se a Cristo, eu faço uma pergunta: você quer aceitar Jesus? Porque, para todos os efeitos, a vontade dela está livre. O raciocínio dela estava preso pelo pecado, mas aí eu a evangelizei, ela entendeu. A emoção dela está presa pelo pecado, mas ela pode escolher Deus, porque a vontade dela está livre. É daí que vem essa ideia, então, de que, espera aí, se eu sou livre para escolher Deus, qual que é a consequência lógica desse raciocínio? Eu sou livre para eu fazer o que eu quiser. Se eu sou livre para eu fazer o que eu quiser, Deus não pode interferir em todas as áreas, porque se ele interferir, é um contrassenso. Como que ele me deu a liberdade para fazer o que eu quiser e ao mesmo tempo ele intervém? Então as pessoas acabam vendo uma contradição entre a soberania e o decreto de Deus e o livre-arbítrio, que nada mais é do que uma confusão com a livre-agência. Mas, por outro lado, nós temos um problema. Quando a gente estuda filosofia, teve um sujeito uma vez chamado Immanuel Kant. O Kant foi um filósofo que propôs que a verdadeira liberdade é a autonomia absoluta do ser humano. Lá naquele tempo ali do século 17, 18, 19, o pessoal começou a discutir, dizendo o seguinte: espera aí, com base no que o Isaac Newton está propondo, de que tudo funciona de forma mecânica, como se fosse um relógio de corda, então será que Deus existe de verdade mesmo? Aí o que os crentes diziam? É claro que existe. Mas se ele existe, por que ele não vem aqui? Aí a igreja não tinha resposta para dar, porque a própria igreja já estava crendo errado. Como a igreja não tinha resposta para dar, um outro grupo de filósofos começou a dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Deus não existe é coisa nenhuma. Você fica aí, você que é crente, falando que Deus não existe, mas na hora que eu te peço para provar que ele existe, você fala que nem aqui ele vem. Então Deus não existe. Então, se Deus não existe, aí eles começaram a pensar: espera aí,
Mas então tudo é um conjunto de causa e efeito, circunstância de causa e efeito? Tudo funciona por um conjunto de leis de causa e efeito? Se funciona por um conjunto de causas de causa e efeito, então nós não somos verdadeiramente livres. Nós estamos condicionados a um determinismo biológico, onde todas as nossas sensações, todas as nossas emoções, todas as nossas tristezas, todas as nossas alegrias são nada mais, nada menos do que pulsões neurológicas. E quando morre, acaba, não tem alma. Eles perceberam o tiro no pé que eles deram, entraram em contradição. Aí o que os filósofos começaram a propor? Que a verdadeira liberdade é dar conta de viver acima dos limites extrapolados, extrapolar os limites, estar acima dos limites estabelecidos pelo determinismo biológico. Então, você quer realmente se sentir livre? Faça tudo o que você tem vontade, siga todos os desejos do seu coração, seja feliz. Não é o que a nossa sociedade hoje preconiza, prega o tempo todo? Evite a dor ao máximo e tente ser feliz ao máximo. Por quê? Porque no final você vai morrer e vai virar comida de minhoca. Não tem mais nada para você, não tem mais nada te esperando. Então, qual foi o conceito de liberdade que a filosofia começou a ensinar na escola? Ser livre é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E isso entrou na igreja. Por isso que quando o sujeito que fala que tem livre-arbítrio, o parafuso empena, ele trava ali, a porquinha não regula na hora que ele tem que pensar em soberania e decreto de Deus e liberdade humana. Porque ele não está pensando em liberdade humana como a Bíblia ensina, ele está pensando em liberdade humana como a filosofia pagã ensina. Biblicamente, a verdadeira liberdade é funcionar com o manual de instrução. Pega um exemplo aqui. Quem aqui comprou uma máquina de lavar que depois funcionou como geladeira? Esquisita essa pergunta, né? Agora eu vou idiotizar mais ainda a pergunta. Quem aqui ouviu da própria máquina de lavar? Meu corpo, minhas regras, eu sou uma geladeira. Quem aqui já viu peixe voando? Quem aqui já viu pássaro mergulhando nas profundezas do mar? Então vocês perceberam que da mesma maneira que a geladeira vem com o manual para agir funcionar da forma certa, a máquina de lavar vem, o pássaro é feito para o ar e o peixe é feito para o mar. Só o ser humano que é feito do jeito que Deus planejou, imagem e semelhança, e ele cai na besteira de falar: meu corpo, minhas regras, minha liberdade, eu sou o que eu quiser. Só o ser humano que dá uma nota dessa. Só o ser humano que nasce homem, cisma que quer ser mulher. Nasce mulher, cisma que quer ser homem. Sob qual pretexto? Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Infelizmente, esse conceito chega também dentro da igreja evangélica brasileira. E aí o que a gente prega? Olha, se você não abrir seu coração, não tem mudança. Se você não fizer um esforço, Deus não te abençoa. Se você não fizer a sua parte, Ele não te ajudará. Até hoje eu estou caçando esse versículo na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Nossa, cirurgia até dói quando eu falo isso. Espera aí, deixa eu sentar. Dificuldade. Então vocês estão entendendo? Essa é a origem. Lá na queda, a pessoa acredita que a vontade dela está livre, e ela ainda confunde isso com divergência, e vem nessa ideia de que então ela tem a liberdade para fazer o que quer, e liberdade significa extrapolar todos os limites. Só que biblicamente a verdadeira liberdade é aquele que funciona dentro do manual que Deus propôs para que ele funcionasse. Qual é o nosso manual? A Bíblia. É pela Bíblia que você funciona moralmente e existencialmente conforme Deus planejou para que você funcionasse. Exatamente.
Você só é livre para fazer a vontade de Deus. A hora que você estiver fazendo a vontade do pecado, você não está sendo livre, você está sendo escravo do pecado. Muito bem. A outra vertente é de que o ser humano não tem livre-arbítrio para escolher Deus. Essa é uma vertente de alguns calvinistas e dos hipercalvinistas, ok? Os hipercalvinistas foram alguns seguidores da teologia reformada que surgiram ali na virada do século XVI para o XVII, e a gente tem até hoje algumas pessoas que são hipercalvinistas. Elas vão entender que não existe livre-arbítrio sob hipótese nenhuma, porque há uma tendência de ir para o outro extremo, enfatizar totalmente a soberania de Deus e o decreto de Deus, de modo que ninguém é livre para absolutamente nada. Ele não consegue encontrar um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Porque ele vai dizer o seguinte: ora, se Deus já sabia todas as coisas que você ia fazer, e Ele já decretou tudo, então você não é livre coisa nenhuma. Só que quem vai para esse extremo de dizer que livre-arbítrio não existe, cai num risco terrível. Porque no final ele não consegue justificar o mal. Porque se há um determinismo de maneira tal que ninguém é livre para fazer absolutamente nada, então Deus é mau. A conclusão óbvia e imediata que você chega é de que Deus é mau. Pararam algum dia para tirar essa conclusão? Não tem livre-arbítrio. Uma vez que não tem livre-arbítrio, não tem ser humano escolhendo Deus, aí novamente a gente cai naquele conceito do livre-arbítrio confundido com a livre-agência, de modo que todas as escolhas humanas maldosas, malignas, maléficas, capetísticas, foi Deus que decretou aqui, escreveu no livro dele, tal, então escreveu, não leu, o pau comeu, a culpa é de Deus. E aí existe essa confusão generalizada também, ok? E aí, entre um extremo e outro, a gente tem ainda o que eu chamo de capetização terceirizada, né? Que é quando eu vou pecar, ao invés de eu assumir a minha responsabilidade, quando muito eu falo que foi um demônio que me fez pecar. Isso é um problema também. Então aquela gravurinha ali ressalta exatamente como muitos crentes se relacionam com Deus. Isso me faz até lembrar, né? Um dia tinha um rapaz orando, aí ele falou assim: ó Deus, eu acho que ele queria bancar o piedoso, sim, tal, muito santo, que tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ó Senhor, me perdoe pelos pecados que o Senhor já decretou que eu vou cometer. Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Como é que o sujeito ora desse jeito? Me perdoe pelos pecados que o Senhor já decretou que eu vou cometer. Então qual que é a lógica disso? Deus é mau. Isso é um problema. Agora é óbvio que vocês vão encontrar livros de teologia, livros de apologética, que são os discursos de defesa da fé, de autores reformados ou não, uns defendendo veementemente aquele livre-arbítrio lá da primeira opção, de Erasmo, de Pelágio, de Armínio, de Cassiano, e vão encontrar também autores que vão dizer o seguinte, como o próprio Hernandes Dias Lopes, né, que ele fala que o único que teve livre-arbítrio foi Adão, Eva e Jesus, e hoje ninguém mais tem. O pastor Hernandes é dessa proposta. Vocês vão encontrar alguns outros teólogos reformados que também são assim, como José Mar Bessa e alguns outros expoentes aí da teologia brasileira. E você tem a terceira opção, normalmente é uma opção mais conhecida entre batistas, alguns metodistas brasileiros e tal, alguns reformados, que é o agostinianismo, né? A ideia de que o ser humano tem livre-arbítrio preso, ok? Mas que ele é livre depois da regeneração. Então, é como se fosse assim:
Isso tem a ver com a ordem da salvação. Na ordem da salvação, então, para um legítimo pelagiano ou arminiano, você abre o seu coração primeiro, para depois o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para depois você se arrepender e dizer sim ao Evangelho por meio do seu livre-arbítrio. Bom, eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque isso é um problema. Que eu me lembre, lá em João 14 e João 16, está dizendo que é o Espírito quem convence primeiro. Mas tudo bem. Para um hipercalvinista, apesar de, já que toda a salvação vem de Deus, é mantida por Deus e será finalizada em Deus, consequentemente, nós não escolhemos Deus sob nenhum tipo de circunstância, sob hipótese alguma. Nós até permanecemos como seres livres, seres morais, temos livre agência, temos livre-arbítrio moral, mas nós não escolhemos Deus. É Deus quem nos escolhe. E ponto final, e acabou, ao ponto de que enfim, eu não tenho um exemplo muito claro aqui agora de um discurso, mas a questão é dada por fechada nessa situação. Ponto final, é Deus quem te escolhe. Já no contexto de um livre-arbítrio preso, que depois é livre, tem a ver com o seguinte entendimento. Nós sabemos que não existe neutralidade de pensamento. Então, por exemplo, um narrador de futebol tem o seu time de preferência. Um filósofo tem o seu entendimento do mundo de preferência. Um teólogo tem a sua teologia de preferência. Nenhuma pregação que você escuta em nenhuma igreja, ela é 100% pura. Ela sempre vem com alguma adição de interpretação do pregador. Sempre. Por exemplo, você tem uma pregação expositiva. Enquanto ele está na Bíblia, beleza. De repente ele fala assim, eu tenho para mim que, pronto, ali já é ele. Ah, eu acho que, pronto, ali já é ele. Ah, eu penso que, ali já é ele. Então, não existe essa pureza, digamos assim, em nenhum aspecto. Uma vez que não existe, na proposta de Agostinho, quando o pecado entrou em mim, através de Adão e Eva, eu continuei com a minha livre agência, isto é, o meu livre-arbítrio moral, a minha capacidade das escolhas que eu faço no meu cotidiano, mas o meu pensamento, a minha vontade e a minha emoção ficaram presos pelo pecado. Então, quando eu prego para alguém que esse alguém diz não, não é que ele não tenha inteligência para ter entendido o que eu disse. Ele simplesmente não tem forças para dizer sim, porque ele está preso pelo pecado. Então é necessário que o Espírito Santo venha primeiro, convença do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele está promovendo em mim, então, a regeneração. Porque se eu estou espiritualmente morto, porque essas 3 áreas da minha vida estão mortas, que me fazem funcionar existencialmente em relação a Deus, se elas estão mortas e o Espírito vem me convencendo, esse ato de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, já promove em mim um novo nascimento, uma geração espiritual nova, uma regeneração. Aí agora sim, eu sou misticamente unido a Cristo enquanto o evangelista está pregando para mim. Eu sou unido a Cristo de modo a não ser mais perdido por Ele. De modo que quando Ele faz a chamada eficaz, renda-se a Cristo, todas essas partes vieram de Deus primeiro. Aí vem agora uma segunda parte que é minha. Eu tenho que dizer sim. E eu inevitavelmente direi sim, porque o Espírito me convenceu. Então, num primeiro momento, o meu livre-arbítrio está preso porque eu não tenho condição de dizer sim para Deus. Num segundo momento, quando o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu digo sim. Agora, por que esse livre-arbítrio de eu dizer sim não pode ser confundido com a teologia arminiana ou pelagiana? Porque o mérito de dizer sim não é meu. Até a capacidade para ser livre do pecado, das amarras do pecado, para dizer sim, veio primeiro desse convencimento do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, queridos, a lógica? Essa é a proposta agostiniana.
gente diz sim ou não só porque o Espírito Santo primeiro convence a gente do pecado. Se você diz não, ele ainda não te convenceu. Não convenceu. Se você diz sim, é porque ele já te convenceu. Sim. E uma das provas de que a gente nasceu de novo é, tipo, a gente comete algum pecado e se sente, assim, com a consciência pesada, se sente mal. Essa é uma das provas, né? É aquela história, aquilo que eu disse. Se você diz sim, é porque ele te convenceu. Se você diz não, é porque ainda não foi a sua hora. Ele ainda não te convenceu. Ok? Vai ter ainda o tempo dele te convencer, mas ele não te convenceu. Todos esses evangelismos que você recebeu até que você dissesse sim para Cristo, foram todos testemunhos contra você, até o dia que você disse sim. E o que é o arrependimento então? Não é só consciência pesada, porque consciência pesada eu posso ter, chorar e depois eu volto a fazer. O arrependimento tem a ver com a ideia de que eu ofendi Deus. A santidade de Deus foi em primeiro lugar ofendida pelo meu pecado. Então eu sinto uma profunda tristeza, não é porque eu tenho medo das consequências, eu sinto uma profunda tristeza porque aquele que me amou primeiro foi ofendido por mim, pelo meu pecado. Só gostaria de ler, boa noite a todos, um texto que fala sobre essa questão, que até mesmo o arrependimento é gerado por Deus em nós, que em 2 Timóteo 2, a partir do verso 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Aí vem o verso 25: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Ou seja, o verso 25 fala, é o que a gente evangelizando, não fica aí contentando, mas que fala que Deus possa dar a ele o arrependimento e ele reconhecer: pô, eu estou livre no pecado, então eu preciso de Deus. Exatamente. Que a nossa racionalidade, ela não tem, vamos dizer, ela não tem todas as opções ao seu dispor. Ela está determinada, não. Ela está limitada pelo que é razoável. E no caso, o convencimento do Espírito Santo, ele opera na sua racionalidade, de modo que escolher servir ao Senhor é razoável. E ela não tem escolha de ir para o pecado porque ela é incapaz de fazer isso, no sentido de que seria irrazoável. Essa é uma teoria bem interessante, né, da razoabilidade. Mas a gente precisa extrapolar. A salvação e esse convencimento não acontece só no nível racional, ele também acontece no nível emocional e no nível da volição, da vontade, a razão pela qual você é levado a dizer sim. Mas ele vai começar trabalhando mesmo, derrubando as barreiras da racionalidade. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Ô, Léo, esse livre-arbítrio que é preso, né, e livre depois da regeneração, ele está ligado no questão às emoções que você falou. A emoção, a consciência, seria esse livre-arbítrio em função disso? Explique isso melhor, por favor. Quando a gente fala então de um livre-arbítrio preso, é aquilo que eu disse. Você, mesmo tendo inteligência para entender a mensagem do Evangelho, você não tem forças para dizer sim. Aí, quando o Espírito te convence, o livre-arbítrio livre é a condição que ele te leva de dizer sim para ele. Então, ele vai gerar em você essa consciência de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele começa derrubando as barreiras racionais, trabalha no seu emocional e, finalmente, na sua vontade, para que você diga sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando há uma pregação. Gente, música não traz ninguém a Cristo. A finalidade da música é para que a igreja elogie ao Senhor. E aí tem muito evangelista que faz o quê? Está pregando.
Aí, quando ele vai fazer o apelo, ele pede para alguém fazer um fundo musical. Para quê? Porque o fundo musical também tem o poder de derrubar a resistência racional de uma pessoa. Aí a pessoa vai lá na frente, chorando e tudo e tal. No dia seguinte, ele nem lembra direito o que ele fez. Então, é óbvio que ele não se rendeu a Cristo. O único poder de fazer com que uma pessoa seja racionalmente, emocionalmente, volitivamente capaz de render-se a Cristo é a Escritura. Ela é que é a palavra de Deus revelada para nós. E Deus usa a sua própria palavra para nos convencer. Ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Bom, então, será que existe tentativa de conciliação? Será que tem jeito de falar em soberania e responsabilidade humana ao mesmo tempo, e soberania e livre-arbítrio, de dar uma resposta positiva para Deus ao mesmo tempo? Bom, se eu trabalhar com a primeira prerrogativa de que o ser humano tem livre-arbítrio livre para escolher Deus, na hora que eu vou considerar a queda, como eu já expliquei para vocês, esse ser humano tem a vontade livre. Se a minha vontade é livre, eu sou livre não só para escolher Deus, mas para fazer o que eu quiser. Então eu não posso admitir que Deus seja soberano e que Ele decreta tudo. Porque para Ele ser soberano e decretar tudo, Ele está infringindo a minha liberdade. Mas lembrem-se que esse conceito não é o bíblico, ele é de origem filosófica, lá do Immanuel Kant. Deus está deturpando a minha liberdade. E por quê? Porque liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Não tem uma brincadeira que fala que os homens não são livres? Na rua é a polícia que manda, na empresa é o chefe, em casa é a esposa? De onde vem essa brincadeira? Vem dessa ideia de que não são livres a partir do que Kant ensinou. Fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Esses dias mesmo eu recebi um áudio até engraçado, o resumo do casamento em 8 segundos. Aí o rapaz está assim: pessoal, então eu estou só avisando. Aí a esposa dele grita lá do fundo: você não vai! Eu falei: eu só estou avisando que realmente não dá para eu ir. Mas eu ia, viu, gente? Eu ia. Quer dizer, é uma chacota com essa ideia de que liberdade é poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Enquanto esse conceito estiver presente na igreja brasileira, sempre os cristãos que creem dessa forma terão dificuldades de conciliar a soberania de Deus com a liberdade. Até porque, como a gente já viu, a verdadeira liberdade é funcionar conforme a vontade de Deus, e nós descobrimos a sua santa vontade na sua palavra, a Bíblia. Pastor, eu queria entender o seguinte: se a vontade de Deus é soberana, né? Que é a linha de raciocínio, e o homem não tem essa escolha de ser salvo ou não, já está determinado, por que fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo? Excelente texto. Se você partir dessa segunda prerrogativa, que a gente vai trabalhar ela agora, que é a ideia de que não tem o livre-arbítrio, tudo e tal, embola mesmo. Não consegue encontrar, até porque todas essas 3 correntes teológicas são supostamente justificadas na Bíblia. Aquele que crê no livre-arbítrio como livre agência vai achar textos dizendo que quem perseverar até o fim será salvo. É o mais clássico. Aí quem fala que não tem livre-arbítrio vai pegar um texto que Deus vos elegeu desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, verso 3. A explicação que é encontrada dentro do agostinianismo é a seguinte: tenta imaginar uma mãe que tem um filho, e esse filho cresce e comete delitos, comete um crime. Aí a polícia vai lá, para na porta dela e fala: olha, nós temos provas que o seu filho roubou, ou estuprou, extorquiu, aconteceu, enfim, cometeu algum crime. Você, como mãe, é a vontade do seu filho que ele permaneça livre.
mas considerando que você conhece a lei e as regras, o seu filho precisará ser punido e precisará ser preso. A resposta que a teologia agostiniana encontra para a justificativa desse texto é, primeiro, nem sempre quando a Bíblia usa o advérbio todos, é o todos de todos os seres humanos do planeta. Segundo, tem a ver com essa ideia de que, ainda que a vontade de Deus seja que todos sejam salvos, para que Ele seja Deus, isto é, tenha a capacidade de exercer justiça diante da nossa vida pecaminosa, mesmo que tenha o desejo de que sejamos salvos, para que Ele seja honrado como Deus, Ele tem que nos punir. Então, quem tiver que ser salvo, é salvo pela graça. Quem tiver que ir para o inferno, foi porque teve uma vida que mereceu ir para o inferno. Não sei se eu consegui te responder. Essa é a questão. Quando você fala assim, já predestinado por Deus para ir para o inferno, se você for adepto da proposta de que não tem livre-arbítrio, você vai defender isso. Se você não for adepta dessa proposta de que não tem, mas for, por exemplo, a proposta do agostinianismo, então não. A gente precisa entender o seguinte, esse conceito de dupla predestinação surge com o hipercalvinismo. Se você lê os escritos de Calvino, Calvino mesmo nunca falou sobre isso. Ele nunca escreveu sobre isso. Isso vem depois, isso é posterior. Isso foi de uma lógica de que as pessoas disseram assim, se Deus predestina uns para o céu, naturalmente predestina outros para o inferno. Por exemplo, a posição da Igreja Batista em Cristo não é essa. A posição de muitas igrejas presbiterianas, que são as que, em geral, pregam com mais veemência essa questão da eleição, também não é essa. Você tem um ou outro cristão em particular que são hipercalvinistas, que vão propor que uma pessoa vai para o inferno porque Deus a predestinou para isso. Agora, eu caio de novo naquele problema. Se não tem livre-arbítrio, então Deus é mau. E se Deus predestina alguém para o inferno, de novo ele é mau. Ela escolheu uma vida toda torpe, viveu uma vida inteira negando Deus. No final, quer sentar na janela? Tá, agora eu entendi. Se você trabalhar com a ideia do livre-arbítrio arminiano ou pelagiano, então não se fala de predestinação. É como se essa tivesse sido uma oportunidade que foi dada para todos os seres humanos. Nesse caso, Jesus morreu potencialmente na cruz pela humanidade. É tipo aquela ideia do copo d'água. Está todo mundo aqui com sede. Eu providenciei o copo d'água e coloquei aqui. Quem tiver sede que quiser, vem aqui e bebe a água. Quem não quiser, fica aí com sede. Essa seria a ideia de uma salvação sem predestinação e com livre-arbítrio na mesma condição que a livre agência. Agora, o que a Bíblia ensina é que há sim uma predestinação. Por mais que isso seja chocante para nós, por mais que isso seja impactante, isso é verdade, há uma predestinação. A diferença, como eu disse, entre arminianos e calvinistas, ou sinergistas e monergistas, reformados e não reformados, é como é que essa predestinação é vista. Armínio propõe que a predestinação seja vista por presciência. Tipo, Deus já sabia que um dia ele ia aceitar Jesus. Então, como Deus já sabia, um dia o Espírito Santo veio até ele, ele abriu o coração, o Espírito Santo entrou, convenceu do pecado, justiça e juízo, tal, pimba, está salvo. Ou pelo menos está lutando para ser, porque agora ele coopera com a salvação dele. Já que ele é livre, Deus faz um lado, ele faz o outro, Deus dá mais um passo, ele dá mais um, Deus vai à frente, ele desobedece, arrepende, obedece de novo e tal, e fica naquela peleja. Quem sabe um dia ele vai ser salvo. Ok? Quem sabe? Ok? Isso. Deus sabe se será ou não. O conceito reformado não trabalha com a ideia de presciência, porque, do contrário, a ideia de que o ser humano teria mérito na sua salvação.
E Efésios capítulo 2, verso 8 diz que pela graça nós somos salvos, e essa graça é um presente, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, e não é por obras para que ninguém se glorie. Então, se eu trabalhar com o conceito de presciência, no final o mérito foi do Jailson, porque foi ele que abriu o coração para o Espírito Santo entrar. Deus só sabia que ele ia entrar, que ele ia aceitar. Então, no conceito reformado, não existe presciência, Deus salvar por presciência. O que existe é Deus, por livre e espontânea vontade, eleger aqueles a quem Ele quer salvar. Parece uma injustiça, eu já vou passar para a senhora, porque o Fernando também já está ali com o dedinho. Parece uma injustiça? Parece, mas só é injustiça se a gente olhar de baixo para cima. Se a gente olhar de cima para baixo, na visão de Deus, quem foi o grande injustiçado quando ele fez o pacto com Adão e pediu para não comer do fruto? Quem foi desonrado? Quem teve a santidade atacada? Foi o próprio Deus. Então é como se de repente eu estou aqui com o Darwin, e aí a gente entra num negócio, numa empresa, e aí ele me lesiona, dólar na cueca, euro na meia, viagem internacional, quebra a empresa, aí eu levo ele na justiça. Só que não tem só ele, o Fernando também estava de conluio com ele. E aí eles estão sendo julgados por causa do crime que eles cometeram contra mim. De repente, eu como lesionado, falo assim, olha, como o Fernando, os dois têm culpa no cartório, igual. Eu decidi, meritíssimo, perdoar o Fernando. Pode tramitar o julgamento agora só contra o Darwin. Alguém pode falar para mim assim, você é doido? Eu falei, não, eu quis perdoar. Os dois são culpados. Os dois nasceram já dignos de uma vida pecaminosa e dignos de ir para o inferno. Deus foi lá e decidiu, pela misericórdia, salvar. Agora, vocês perguntaram por quê? A única resposta que eu tenho para vocês é a que o Paulo deu lá em Romanos 9. Quem sou eu, barro, para questionar poleiro que está fazendo o vaso? Deus tem a razão dele de por que ele elegeu uns e outros não. Só é injustiça, então, se eu olhar de baixo para cima e dizer assim, não, pô, mas peraí, ué, eu sou um cara legal, eu mereço. Só de você falar que é legal, já esculhambou. Peraí, deixa eu seguir a sequência aqui, senão a coisa não vai. Será que levantou a mão? Respondeu. É questão da... O pessoal está falando muito de predestinação, né? Que existe diferença entre predestinação e destino. Não é? Deus fez nós... diz a palavra que Ele nos predestinou à salvação. Então, se Ele nos predestinou no sentido assim, de que todos podem ser salvos, mas se quiser ser salvo. E destino quer dizer questão assim, eu vou passar por aquilo. No sentido assim que eu estou entendendo, né? Predestinou que todo mundo pode ir à salvação, quiser aceitar Jesus. Agora, em questão do livre-arbítrio, eu não acredito que a gente tem, porque senão eu poderia ir para o céu se eu não quisesse Deus. Mas se eu quero Deus, eu tenho que obedecer tudo que Ele falou na Bíblia, né? Que a Bíblia é a bússola. E o apóstolo Paulo diz que agora nós somos escravos do Evangelho. E como que você explica a questão da predestinação e do destino? Essa vertente que a senhora propôs, todo mundo é predestinado, mas no final vai ser salvo quem escolher, é a sequência lógica da proposta pelagiana ou arminiana. A ideia de uma predestinação por presciência. Eu sei que é difícil falar sobre isso, queridos, e eu dou graças a Deus porque eu não estou inventando nada, está lá na Bíblia, depois se precisar eu te dou as referências. Mas de uma ótica bíblica, não é assim. É a eleição mesmo. Não é que Deus predestinou todo mundo e no final essa pessoa vai dizer sim, tal, não. É o que está lá em Romanos.
Então é um negócio meio complicado, queridos, principalmente porque você poderia falar assim, pô, pastor, então você está querendo dizer que 99% das igrejas evangélicas pregam errado? É meio complicado, entendeu? Mas não dá para dizer que nem aqui na IBEC prega 100% certo, ok? Então é difícil isso, a gente admitir que Deus vai salvar uns e outros não, mas é o que está na Escritura, não tem como fugir disso. Deixa eu na sequência. Só ver se o meu raciocínio estiver errado, você me corrige, por favor. Mas em continuidade à pergunta que a irmã falou em relação, então Deus, como Deus predestina e elege aqueles que vão ser salvos, Deus predestina aqueles que vão ser tidos para o inferno, né? Foi o que ela fez a pergunta. Mas a gente não pode olhar por essa visão, porque a Bíblia já nos afirma que todos já estamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. Então todos nós, o que nós merecemos de fato é a morte. Então ele já não nos predestinou à morte, é porque já é o resultado da nossa consequência pecaminosa herdada de Adão e Eva. Então, desse todos que já estão sendo condenados, né, ou já estão condenados à morte, Deus escolhe aqueles quer que fica com Ele na eternidade. É isso mesmo? Antes de você, alguém tinha levantado. O Rafael. Antes de passar para o Rafael, queridos, quando a gente olha para João capítulo 3, o verso 16 em diante diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o detalhe: todo aquele que nele crê. Então não é todo mundo que vai crer. Primeira evidência. A segunda, Jesus diz o seguinte: eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para quê? Eu vim para salvar. Um julgamento pressupõe benefício da dúvida. Pode ser que eu seja culpado, pode ser que eu não seja culpado. Quando ele diz que e aí ele dá a sentença. Qual que é a sentença de culpa, de acusação de um mundo que já é culpado? A luz, que é Cristo, veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram das trevas, verso 18. Então, para alguém dizer, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, é porque julgamento pressupõe benefício da dúvida. Pode ser que tenha alguém bonzinho, pode ser que não tenha. Pode ser que tenha alguém que peca, pode ser alguém que não tenha. Pode ser alguém que seja culpado, alguém que não seja. Agora, diante do que Cristo diz, o que ele está dizendo é que todo o planeta, isso é, a humanidade em geral, já nasce em pecado, já nasce culpada, já nasce digna da condenação. E vai levar toda uma vida de rejeição a Deus dentro da sua livre agência ou do seu livre-arbítrio moral, se o Espírito Santo não tiver misericórdia e for lá e convencer do pecado, da justiça e do juízo e salvar essa pessoa. É daí que vem a ideia de um livre-arbítrio escravo do pecado, preso, e depois de um livre-arbítrio livre, porque esse ser humano respondeu positivamente pelo impulso gerado pelo próprio Espírito Santo. Graça e paz, irmãos. Pastor, a irmã falou ali sobre que o texto, né, que fala que a vontade de Deus, todo homem se salve. Eu já ouvi o John Piper falando uma teoria da dupla vontade de Deus. Só que eu não sei expor aqui, eu queria saber se eu já ouviu essa explicação. Tá. Pro bem e pro mal? Não, mas no caso ele é a teoria da dupla vontade de Deus, que Deus tem dois níveis de vontade, não para o mal e para o bem. Só que eu não entendi bem essa teoria dele. O senhor já ouviu ele falando sobre isso? Essa é a mesma do Jonathan Edwards. O John Piper bebe muito do Jonathan Edwards. E o Jonathan Edwards falava, não são exatamente essas palavras que eu vou usar aqui, mas é como se fosse uma espécie de vontade diretiva e uma vontade permissiva, ok? Só que tem um problema em usar a expressão permissiva, porque se for uma vontade permissiva, de novo foi uma coisa que saiu do controle de Deus. Um outro poder igual ou maior do que ele fez alguma coisa que ele não teve jeito dele segurar as pontas, pronto, ele deixou, permitiu.
Mas, muitas vezes, na nossa finitude ali, né, na nossa limitada tentativa de compreensão, fica fácil, em termos culturais, a gente falar em vontade diretiva e vontade permissiva. Já está fazendo merchan. Irmãos, nossa escola bíblica dominical, ela tem uma classe que chama Fundamentos da Fé Batista. Dentro dessa classe tem uma parte lá que são informações teológicas. Então nós temos ali várias aulas só falando sobre isso que o pastor está falando aqui. A gente fala sobre a ordem da salvação, fala sobre os 5 pontos do calvinismo, né? E agora está bem interessante que essa classe vai ser um semestre inteiro, então nós vamos ter bastante tempo para falar. E os irmãos que tiverem interesse de fazer e aprofundar mais sobre esse assunto, né? A escola bíblica dominical aqui na classe Fundamentos da Fé, e para quem não fez ainda. Dentro do texto que a irmã falou, a questão de todos, ali posso dizer que ali aquele todos era aquela classe de pessoas que estavam ali quando Paulo fala para Timóteo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, é aqueles todos que estavam específico ali, não todos humanamente, mas aqui todos específico ali, que era reis, alguns pessoas de autoridades que estavam naquela época. O todos envolve aqueles a quem Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, elege. Eu gosto de pensar na seguinte ilustração: o noivo e a noiva estão se preparando para se casar, e aí eles vão distribuir o convite de casamento. Aí o cara fala assim: eu vou entregar para todo mundo que eu conheço. Aí sai aquele balãozinho assim, uma meia dúzia de colega. Quando a noiva fala assim, todo mundo, aí vem o planeta assim na cabeça dela. Consegui entender a ilustração? O todo da noiva é o máximo de gente possível, porque é o momento da noiva. O todo do noivo é a meia dúzia de colega lá que ele tem e tal, e está valendo. Ok? Então, de repente, essa ilustração facilita para a gente entender que o todo de muitos crentes, principalmente do adepto do livre-arbítrio, é o planeta inteiro. Não, isso foi só uma testificação espiritual, gente. Calma, pode ficar tranquilo. Isso foi só para vocês verem que, né, nós estamos numa esfera espiritual mesmo e tá tendo até uma batalha espiritual ali atrás, entendeu? Mas o todo da concepção bíblica não é todo o planeta. Pastor, quando uma pessoa vive grande parte da vida, então, por exemplo, buscando a Deus, frequentando igrejas aí que você citou, que a maioria prega, né, o errado, e até tem experiências, né, tem aquele emocionalismo todo, e passa um tempo, ela se desvia e vive no pecado, então quer dizer que na verdade ela nunca buscou a Deus de verdade, foi tudo emocionalismo, foi tudo coisas da alma mesmo, não teve verdade naquilo que ela buscava, ela não era o verdadeiro evangelho, foi em vão. É isso? Não, nós não podemos dizer isso. O adepto dessa perspectiva pelagiana, arminiana, vai dizer o seguinte: o que você fez? Você de novo usou seu livre-arbítrio, só que dessa vez foi para sair fora, não quer mais servir a Deus. Numa perspectiva reformada, o que é possível dizer? É possível dizer que uma pessoa teve, sim, pode ter tido sim uma experiência de conversão, teve uma dificuldade qualquer, saiu, mas sendo ela uma pessoa regenerada, o Espírito Santo não vai dar sossego para ela enquanto ela não voltar. Ela volta. Eu mesmo desviei 5 vezes. Na 5ª vez o Espírito falou assim: ô filho, ou você fica ou você racha, porque... Entendeu? Eu sou a prova cabal de que o desviado volta. Mas volta se Deus tiver um propósito na vida dele. Agora, se acontecer dessa pessoa morrer no pecado, há uma séria possibilidade dessa pessoa nunca ter sido regenerada. Ela foi só uma simpatizante. Ok? Gente, pelo tempo eu tenho mais 3 slides ali ainda, hein? Pastor, falando sobre o decreto, eu creio que Deus ele
todas as coisas, como você falou, são decretadas por Deus, mas como é que fica o pecado? O pecado foi Deus que decretou? E se foi Ele que decretou, como é que fica? Porque um dos atributos de Deus é a santidade. Como é que fica a relação com a santidade de Deus? Ele está aproveitando que foi aspirante, viu, gente? Aí já foi aluno também de seminário. Aí ele fica fazendo essas perguntinhas adâmicas, assim, para expor a gente publicamente. Mas vamos lá. Isso aí é o que a gente vai trabalhar de conclusão agora no estudo. Então, se eu também disser que o ser humano não tem esse livre-arbítrio para escolher Deus, aí eu vou cair de novo nesse problema. Não tem como conciliar, porque Deus é mau e predestinou alguns para o inferno. Então, onde é que eu encontro uma posição conciliável? Nessa aí do slide que vocês estão vendo. O ser humano tem o livre-arbítrio preso, como eu já exemplifiquei para vocês, escravo do pecado. Aí o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo e o impulsiona a responder sim para Deus. Ok? Então ele passa a ter esse livre-arbítrio livre depois da regeneração. Não confunda esse livre-arbítrio de você ter dito sim para Deus, por obra do Espírito Santo, com o seu livre-arbítrio moral ou sua livre agência. Ok? Não confunda isso. Porque tem gente que confunde, inclusive, justificação com santificação. A justificação ela é definitiva, a santificação é um processo. Aí tem gente que acha que confunde essa salvação com a santificação e acha que ele está usando o livre-arbítrio dele para ler a Bíblia, para jejuar, para orar, para não sei o quê. Não é isso. Você está respondendo em gratidão à ação do Espírito de te santificar. Então ele move o seu coração, coloca em você o desejo de ler a Bíblia, de orar, de buscá-lo, de ter uma vida devocional, de congregar, de evangelizar, e você responde. É só isso que acontece. Ok? Como que eu devo interpretar esse ronco de motor? Como uma livre agência ou um enviado de Satanás atrapalhando o horário do estudo? Eu vou preferir crer que ele deve estar fazendo uso do livre-arbítrio moral dele, né? Isso porque Deus decretou que isso ia acontecer. Aí, tá vendo? Como é que é fácil de entender? Então vamos lá. Como é que é possível acontecer? De novo a gente olha para a queda. Se a queda foi total, o Espírito Santo me convenceu. Já entendi isso. Se eu respondi sim, foi porque o Espírito Santo me convenceu. Ótimo. Como que eu entendo então a ideia de mal e a ideia do decreto de Deus, se Deus é santo? Existem basicamente dois tipos de mal. Existe o mal próximo e existe o mal eficiente. Ok? Vamos tomar o livro de Jó como exemplo disso. O que o Satanás fala para Deus? Primeiro Deus fala, de onde você vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Você viu o meu servo Jó? Ele é assim porque ele tem esse tanto de coisa, tem riqueza que o senhor dá para ele. Tira para o senhor não ver se ele vai blasfemar. Então pode ir lá e tira a riqueza dele. Aí tirou. Aí voltou, e aí? Quebrou a cara? Está satisfeito? Não, ele é assim, continua te servindo porque ele tem saúde. Tira a saúde dele para você ver se ele não vai blasfemar. Então vai lá e tira a saúde, mas não tira a vida dele. Então qual foi o mal próximo? Satanás. Ele é que faz o papel de tentador. Qual é o mal eficiente? O ser humano. O ser humano, ele é tentado. Enquanto ele é escravo do pecado, no seu livre-arbítrio, como ele está preso, ele sempre vai dizer sim para o pecado. Mas no dia em que ele é um regenerado, por que a Bíblia ensina sobre buscar santificação, fugir da aparência do mal? O diabo fica como um leão ao derredor. Por que fala para a gente estar sempre fugindo? A Bíblia nos ensina a resistir o diabo, mas nos ensina a fugir da aparência do mal, porque a natureza pecaminosa ninguém vence por conta própria. Quem venceu lá na cruz no seu lugar foi Jesus. De modo que o diabo é o mal próximo, mas você comete o mal eficiente,
Porque no final, quando você é tentado, ou você resiste à tentação, ou conscientemente você diz sim. Quando você diz sim, quem está provocando aquele mal e aquele pecado é você, não é o Satanás. Então, por exemplo, está lá um grupo de jovens, passou uma menina bonita, o rapaz olhou de modo impróprio para a moça, não foi pombagira que fez o rapaz olhar, foi ele que olhou, olhou e desejou. Ok? Então o mal próximo em muitas situações é promovido por Satanás. O mal eficiente é promovido pelo ser humano, que é também chamado de mal moral. Deus decretou que essas ações aconteceriam? Decretou, no entanto ele não é mau. O decreto de Deus tem a ver com Deus usar de forma pedagógica o mal para que você reconheça a grandeza de Cristo por ter te salvado e como Ele é o único e suficiente que dá conta de livrar você desse mal. Essa é a única finalidade do mal dentro do decreto de Deus, apontar para a beleza e para a glória do seu Filho. Repara que todas as vezes que você peca, você fica mais próximo. Repara que todas as vezes que você está passando por um momento de luta, tribulação, enfermidade e tal, vou usar aquela expressão que crente gosta, né? Toda vez que você está no deserto, ou você está na barriga do peixe, você ora mais, você busca mais, você clama mais, você reconhece que você não é autônomo e que você depende de Deus. E cada vez que você se humilha nesse reconhecimento, o Filho dele é engrandecido por ter morrido na cruz no seu lugar. Ok? Última pergunta, porque nós temos que finalizar. Mas a grandeza que o Senhor mostra, no caso, não é te dar folga e descanso perante o mal, fazer ele parecer uma coisa fácil, mas na força que ele te dá para resistir, que você não obteria sem conhecer ao Senhor. Pronto, tirou uma conclusão bem óbvia. Porque esse é o meio que você consegue enxergar de não responsabilizar Deus pelo mal. Ok, Rony? Ok? Então, a forma que a gente tem de dizer que Deus é soberano e decreta é dizer que quem promove o mal, o agente do mal próximo é Satanás. Quem executa o mal é o ser humano. Mas Deus decretou que essa situação, essa circunstância, esse pecado aconteceria, não porque ele é mau, mas para um bem maior, o exercício da glória do seu Filho e a compreensão de que só nele temos força para vencer. Então você só consegue conciliar livre-arbítrio, livre agência ou livre-arbítrio moral e soberania de Deus, ver que não existe contradição, se você olhar sob essa perspectiva prerrogativa. A Confissão de Fé de Westminster, o artigo, acho que 195, uma coisa assim, 95, também tem uma cópia dessa na Confissão Batista de Londres de 1689, diz que Deus é soberano e que Ele não interfere na escolha que o ser humano vai fazer, mas que ao final, todas as escolhas que todos os seres humanos fazem, corroboram, contribuem, colaboram para a execução do seu propósito, através da sua santa providência. Então não tem contradição, porque ser livre não é ser livre para fazer o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser. Ser livre é para funcionar como Deus planejou. Quando você funciona como Deus planejou, você está livre. E ao mesmo tempo, está debaixo da soberania dele. Tranquilos? Acabou, irmão, já era. Estou doido para acabar, porque já estou com a corda no pescoço, irmão. Eu estou brincando, não é por isso não, é por causa do horário. O pastor Maxwell me advertiu que não poderia passar de 9h40. Então nós... Hã? Vamos dizer assim que ele decreta o pecado. O Satanás te tenta e você cria ele. Ok? Muito bem, vamos orar para a gente encerrar? Eu espero do fundo do meu coração que vocês não estejam saindo daqui mais confusos
não é? Muito pelo contrário, que de alguma maneira tenha sido elucidativo o estudo. Obrigado pela oportunidade, pela presença de vocês. Na próxima quinta é o pastor Maxwell que está aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo estudo de hoje. É um assunto, Senhor, que nós sabemos que é complexo, é difícil, não é tão simples assim de ser entendido, principalmente porque nós já viemos para a igreja com uma série de preconcepções culturais. Mas que a partir dessa noite, meu Deus, possamos substituir esse conceito de liberdade filosófico pelo conceito de liberdade bíblico, possamos admitir a tua soberania, a tua bondade, a tua misericórdia, possamos ver, meu Deus, com os olhos que o Senhor vê, o exercício da tua justiça em nos eleger, em nos salvar, em nos agraciar. Usa-nos, ó Deus, como tua igreja, como instrumentos de evangelização, com o exercício da missão, e ao mesmo tempo permita-nos, Senhor, ter uma vida de devocional, uma vida de relacionamento, uma vida de adoração ao Senhor, e que possamos com esse conteúdo crescer e amadurecer espiritualmente. Se tivermos, ó Deus, que rever o nosso posicionamento teológico para melhorarmos a nossa relação com o Senhor, abre então os nossos olhos, abre o nosso entendimento e ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Último esclarecimento. Eu não quis com isso insinuar, como eu disse, por uma dedução lógica, que 99% das igrejas evangélicas estariam pregando errado. O que eu quero dizer é que toda teologia ela é incompleta. E que eu encerro com o que Dietrich Bonhoeffer falou, o pai da ética cristã no século XX. Não importa o que eu fiz de bom por você ou você por mim, ou o que eu fiz de mal por você ou você por mim, ou as nossas diferenças teológicas. O que importa foi o que Cristo fez por nós, nos dando comunhão e salvação. Então dá para a gente conviver. Deus abençoe.